Existem vários tipos de religiões que têm objetos que representam elas. Alguns objetos também representam algumas entidades. Na maioria das vezes são entidades malignas. Elas procuram, por gerações, se infiltrar em algum tipo de objeto para poder passar de geração em geração e, consequentemente, fazendo com que as pessoas que estão com esse objeto sejam influenciadas, fazendo com que aconteça vários tipos de eventos sobrenaturais, até mesmo machucando esse tipo de pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre 5 objetos mal assombrados do mundo. Olha, o vídeo de hoje vai ser de arrepiar, então já deixa o seu like, comenta aqui os próximos vídeos que você quer, os vídeos legal que você deseja que eu possa trazer no próximo vídeo. E, sem mais delongas, eu sou o Gustavo e seja bem-vindo ao canal Desvendando Mistérios. A caixa de Book. A caixa de Book é uma caixa de vinho, e no folclore judaico ela tem um espírito maligno, no caso um demônio que se chama de Book. Ela ficou famosa pois ela foi anunciada no site eBay e juntamente com uma história perturbadora. Essa caixa pertencia a uma mulher que tinha 103 anos e ela era judia. E ela foi uma das poucas mulheres a sobreviver na concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Após escapar do campo de concentração nazista, ela foi em direção aos Estados Unidos para ter uma vida decente e levou consigo essa caixa de vinho. Ao chegar lá, ela disse, para os seus parentes também que foi junto, que ela queria ser enterrada com essa caixa, porque ela sabia que era amaldiçoada. E essa caixa veio de herança. Então ela obrigou, aos parentes a enterrarem com ela, porém os parentes disseram que, por eles serem judeus, que ela não poderia enterrar com ela bens, no caso, essa caixa. Após a sua morte, a sua neta, ela tentou vender todos esses bens, da avó, para poder lucrar um pouquinho e pagar as suas dívidas. Então ela passou para frente essa maldita caixa de vinho. A sua neta não sabia que a caixa tinha uma entidade maligna, então ela vendeu para um tipo de um vendedor que se interessou naquele tipo de bazar, que nos Estados Unidos é comum esses tipos de bazar, bazares de casa, Então esse vendedor, ele não levou até a sua loja porque ele achou muito bonita e queria dar de presente para sua mãe. Então quando ele deu de presente para sua mãe, quase que na mesma hora, ela morreu de AVC. Esse vendedor tentou vender na sua loja essa caixa de vinho, porém os seus clientes não conseguiam comprar ela, pois eles achavam que vinha uma carga pesada, alguma coisa negativa da caixa. Então o vendedor começou a perceber que coisas aconteciam na sua loja, coisas que não eram frequentes, e começou a ficar frequentes, como vozes aleatórias em momentos que não tinha nenhum cliente, vultos aparecendo no meio assim da loja e outras coisas paranormais. Então ele identificou que estava acontecendo algo paranormal. Cara, precisou acontecer coisas na casa dele depois que a mãe dele morreu, o cara percebeu que tinha algo daquela caixa que não vai desganar esse vendedor. Então esse vendedor decide vender essa caixa de vinho para se livrar mesmo desses espíritos e desses eventos paranormais que estão acontecendo na sua loja. Jason Haxton, que é o curador do Museu de Medicina de Missouri, comprou essa caixa de vinho, para poder colocar no seu museu. E ele comprou essa caixa no próprio eBay, que foi anunciado por esse vendedor. E até hoje essa caixa se encontra nesse museu para que todo mundo possa visitar esse museu e ver essa caixa de vinho, porque ela esconde uma história muito misteriosa. Ele então publica um livro baseado na história que tem nessa caixa e em 2012 fazem um filme baseado nesse livro que se chama A Possessão. Slow down. Slow down! I have no idea what I got here. Hebrew inscription. A boneca Annabelle. Em 1970, uma mulher foi até um brechó para fazer compras e comprou uma boneca para sua filha no estilo Raggedy Ann. A sua filha já estava na faculdade, então ela tinha uma colega de quarto. E ela resolveu então pegar esse presente da sua mãe e ela não sabia o que estaria por vir.
Não demorou muito tempo para que as meninas identificassem que estava ocorrendo algo sobrenatural naquele local. Esses eventos sobrenaturais eram as luzes acendendo e apagando. Também acontecia da boneca estar de pé em um determinado quarto. Isso era impossível, pois a boneca era feita de trapo. E também aconteceu delas pegarem a boneca, ela está em um local aleatório da casa e está cheia, forrada de papel, com um desenho assim de crianças, rabiscos e também frases aleatórias, aquelas frases com caligrafias de criança. Elas contrataram um médium para saber o que estava acontecendo, por que a boneca estava fazendo aqueles eventos paranormais. E ele disse para ela que, na realidade, a boneca ela tinha um espírito de uma pessoa que morreu em um determinado apartamento em um condomínio. E a história fala que essa pessoa, né, que morreu foi de uma morte muito trágica. Provavelmente veio de algum estupro ou foi de uma tentativa de roubo do apartamento, algo do tipo, que ela reagiu e ela morreu. Então o espírito dela ficou assim zangado, também triste, e passou a entrar na boneca para atormentar as outras pessoas como forma de pagamento do que aconteceu com ela. Ainda a boneca não podia utilizar totalmente seus poderes sobrenaturais, pois ela não tinha a liberdade de fazer isso. Então pediu essa liberdade para as meninas, né? Só que ela não falou, né, que ela ia usar os seus poderes, só pediu para ela poder ficar naquela casa. As meninas concederam, pois elas achavam que a boneca ela iria fazer algum mal para elas. Na verdade, elas achavam que a boneca só estava só brincando com elas, fazendo alguns eventos sobrenaturais para brincar mesmo. Achou que era como se fosse um espírito de criança. E então, em uma noite, elas convidaram, né, as meninas, um amigo, e esse amigo foi atacado, pois o seu pescoço e as suas costas foi arranhado, como se fosse um urso arranhou um determinado animal, né, selvagem, arranhou, mas na verdade elas descobriram que foi a boneca. As meninas então contrataram uma espécie de caça-fantasmas para solucionar aquele caso que estava acontecendo na residência delas. Quem era responsável por isso era o Ed e Lorraine Warren. Esse casal de paranormais descobriu que não era uma possível entidade de uma criança, né? Ou uma entidade de uma mulher que morreu. Na realidade, era uma entidade maligna, um demônio que estava dentro daquela boneca e ela tinha intenção de possuir ou uma das meninas ou as duas. Os estudantes deram para esse casal paranormal a boneca Annabelle, para que eles pudessem dar um fim nela. Eles não deram um fim nela queimando, né, ou dando para uma outra pessoa, pois esse espírito, né, se queimasse, poderia sair da boneca, entrar numa outra boneca e continuar a história. Também não queria dar, né, para outra pessoa uma boneca amaldiçoada. Então o que eles fizeram? Pegaram a boneca, colocaram em uma caixa de madeira para que ninguém pudesse roubar ela e colocaram um vidro para conseguir saber se a boneca estava ou não naquela caixa. E entregaram para um padre, para que ele pudesse guardar essa boneca. Esse padre guardou no seu porão, o porão no caso seria debaixo de uma igreja, para ficar protegido mesmo, para o espírito não sair. Que no caso ele tinha um museu, né, no seu porão, e esse museu se chamava, né, Museu Oculto, e ficava em Connecticut, que é o estado, né, dos Estados Unidos. E até hoje essa boneca se encontra nesse museu, que é muito famoso, é muito famoso, graças a essa boneca e outros objetos, né, amaldiçoados que tem lá. E o padre fez a questão de colocar uma plaquinha escrita "não abra", né, no caso a portinha, né, que estava trancada a Annabelle, né, nessa caixa, pois é perigo, né, galera, tem um espírito maligno ali dentro. Quadro possuído do eBay. Em 2000, um vendedor anônimo anunciou no site eBay um quadro do artista Bill Stornell. Esse quadro recebeu um nome que se chama As Mãos Resistem a Ele, e ele é considerado um dos quadros mais mal assombrados do mundo da arte. Esse quadro ilustra um menino e também uma boneca de pé de frente a uma porta de vidro. Essa pintura foi criada em 1972 e foi comprada pelo ator de Hollywood John Marley. Em seguida, ela foi comprada por um casal da Califórnia que não aguentou a ficar com o objeto e anunciou também no site eBay. Ao anunciar no site eBay, eles colocaram na descrição, né, o quadro, que se você comprasse aquele quadro, algo de paranormal iria acontecer com certeza no teu apartamento ou na tua casa. Esses eventos paranormais aconteciam na maioria das vezes à noite. E o casal disse que eles ficavam se movendo,
tirando a cabeça ou olhando para onde eles iam. E também ele disse que às vezes eles sumiam completamente do quadro, como se o quadro tivesse totalmente preto. O casal também disse que ocorreu vários outros tipos de eventos paranormais. E um desses eventos foi que o menino do quadro, ele saiu e foi até em direção a eles, só que ele sumiu. Também ocorreu um outro evento que mãos invisíveis começou a tocar eles, né? E essas mãos estavam geladas. E do nada começou a vir um bafo muito quente na cabeça, como se tivesse aberto um verdadeiro forno. Essa pintura foi comprada por uma galeria de arte em Grand Rapids, que fica em Michigan. O pintor do quadro ficou emocionado ao saber que a sua pintura iria ser analisada por agentes paranormais. E ele avisou a eles que duas pessoas, que também eram pessoas paranormais, que estão nesse meio, morreram um ano depois ao ver o quadro As Mãos Resistem a Ele. Espelho Maldito. Myrtle's Plantation era supostamente uma casa mal assombrada. Não somente isso, era considerada uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos e também do mundo. Essa casa fica em uma plantação que é datada de 1996. E também dizem que 10 assassinos vivem nessa casa. E fenômenos paranormais ocorrem diariamente por lá. Dizem o que é mais assustador nessa casa não é a casa e nem a plantação, mas sim um espelho que ela contém, que foi do ano de 1980. As pessoas que moram nessa casa relatam que veem vultos, também alguns tipos de mãos e até crianças que estão no espelho. Dizem que contém a lenda da Sarah Woodruff e seus filhos nesse espelho. A família Woodruff foi morta por envenenamento. Dizem que se deve tampar os espelhos após a morte para que o espírito não fique preso a eles. Porém, isso aconteceu e até hoje a família Woodruff tenta se vingar dessas pessoas que a mataram. Então, todas as pessoas que passam por essa casa, acontecem eventos paranormais com elas. O Vestido Assombrado. Em 1849, uma menina de uma família rica se casou com um ferreiro de uma baixa classe. Essa menina se chamava Anna Becker. Sua cidade natal ficava em Altoona, Pensilvânia. E a sua amada foi condenada a ficar solteira pelo seu pai. Anna não se casou e depois dessa briga permaneceu solteira até a sua morte, que foi em 1914, e não teve nenhuma relação com nenhum homem. Antigamente era comum que os pais recusassem os casamentos de suas filhas e também aprovassem e escolhessem os noivos para suas filhas. Elas simplesmente não podiam fazer nada. Antes que seu pai tivesse mandado seu amado para longe, ela comprou um vestido bonito para que ela pudesse casar com ele. Como não aconteceu esse casamento, ela vendeu esse vestido para uma mulher rica que se chamava Elizabeth Deezer. Anos mais tarde, o vestido foi dado para uma sociedade histórica e a casa dos Beckers foi feito um museu. O vestido foi colocado numa espécie de caixa de vidro, no qual fica no quarto de Anna Becker. Após a sua morte, os visitantes afirmam que vê o vestido dançando, principalmente em luas cheias. Eles dizem que o vestido fica se movendo de um lado para o outro, como se tivesse uma pessoa dentro dele e ela estivesse se admirando no espelho e dançando, como se fosse realmente uma noiva. Especialistas não conseguem afirmar o porquê o vestido fica dançando de um lado para o outro. Mas eles dizem que Anna Becker finalmente encontrou seu vestido e pode agora casar-se com seu amado. Obrigado a todo mundo que ficou até agora no canal, que deixou o seu like, que comentou, que compartilhou, que fez de tudo para ajudar o canal. Obrigado mesmo, eu sou muito grato a vocês. Tem um campo aqui de comentários, escreva aqui algum tipo de tema que você se interesse, que você quer que eu traga no próximo vídeo. Obrigado a todo mundo, tá passando as redes sociais aqui na tela, mostrando para vocês. Sigam eu no Instagram, também na fanpage, tanto no meu pessoal como também a do canal. Então é muito importante que eu posto lá quando eu começo as gravações, quando termino, algo interessante aconteceu no meio da gravação. Galera, eu vou estar começando a trazer alguns reactions aqui pro canal. Espero que vocês aprovem, que não sei se vocês gostam. Então eu vou começar a trazer alguns testes aqui pra ver se vocês gostam de alguns temas. Então, se você gosta de você quer que eu reaja a algum tipo de vídeo, um vídeo legal aí, um vídeo assim interessante,
Então já deixa aí nos campos aqui de comentários pra eu saber qual que é o vídeo que você quer. Então obrigado a todo mundo, como de costume, valeu, falou,